Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em Tuas mãos e agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Usa-me como veículo de comunicação para falar aquilo que o Senhor quer que a gente reflita nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, amigos. É um prazer muito grande estarmos juntos nessa noite para refletirmos sobre o profundo amor do Senhor, Deus Todo-Poderoso, por nós. Por cada um individualmente, a salvação individual, portanto eu, você. Porém, embora a salvação seja individual, para as nossas almas, né? Cada um vai dar conta de si, o Senhor espera que nós vivamos em sociedade, em comunhão, em grupo. Ninguém sobrevive sozinho. Precisamos de um do outro. É interessante observarmos que ao longo de toda a história humana, que a Bíblia nos enfoca, nos mostra, o Senhor Deus tem constantes ações, muitas vezes repetidas, de um interesse profundo em nos transformar. Todo mundo, todo ser humano. Mas transformar para quê? Para sermos pessoas melhores. Até para servirmos a Ele, ao Senhor Deus, melhor. Se há uma urgência em transformar, quem necessita ser transformado? Todos nós. Necessitamos, pois nós agimos, escolhemos, tomamos decisões em todo o tempo. Há um ditado antigo que diz, um provérbio que afirma: o que nós vamos colher, tudo que nós plantarmos, é a pura verdade. E depende da cor, do sexo, da religião, da riqueza, da beleza, mas tudo que plantarmos. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Que maravilha, né? Que tenhamos cuidado. Provérbios 4:23 nos diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, irmãos, livre-arbítrio, capacidade de escolher que o Senhor nos permite, tudo tem inevitáveis consequências. A palavra do Senhor mostra que somos afetados por nossas decisões. Como que Deus é bom, né? Nos permite fazermos escolhas, tomarmos decisões, mas as nossas decisões são perigosas. Mas eu acredito que cada um de nós quer ser bonzinho, quer ter boa índole, né? E Mateus 7:21 diz que a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós estamos falando aqui constantemente, todo o tempo até agora, do homem, a sociedade, a vida e obedecer ou não a Deus. Interessante que, como é que nós estamos na fita diante de Deus, hein? Eu e você. O que o Senhor Deus quer de mim e de você, meu irmão? E aí nós vamos voltar lá um pouquinho no passado, no Antigo Testamento, onde estava o profeta Isaías quando foi chamado. A gente tem a impressão que era dentro do templo. Ele foi chamado para servir a Deus, para fazer uma obra de acordo com a vontade do Senhor. E aí nos colocamos numa situação semelhante. Será que eu e você, meu irmão, meu amigo, precisamos trilhar um caminho de reconciliação diante do nosso Deus? Todos os seres humanos precisam de constante reconciliação, mas como que isso pode acontecer?
nos reconhecendo como pecadores. Nós temos o privilégio de sermos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, o que nos leva à comunhão com o nosso Deus. Mas a purificação dos pecados só é possível pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu diria que pelo bom Senhor Deus Todo-Poderoso. Obediência às regras do nosso Deus, que todos nós as conhecemos. Quando alguém faz alguma coisa de errado, especialmente um crente em Jesus Cristo, as pessoas do mundo criticam, falam, está errado, Deus não quer. Então, conhecer o pecado, todo mundo conhece. Então, Isaías foi chamado para levar as boas novas de salvação. Aquilo que Deus queria, um povo vivendo um pecado naquela época, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Isaías respondeu positivamente, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu volto a nós de novo. Uma prova de amor ao próximo, de obediência a Deus. Como é que tem sido a nossa vida? Nós temos que nos preocupar conosco, seres humanos, temos que nos preocupar com o meio ambiente, temos que nos preocuparmos com, no dia a dia, como as pessoas vivem, como são respeitadas como profissionais, como assalariados. São muitas coisas que Deus requer de nós, que do Senhor Deus requer de nós. O salmista, no Salmo 16, 7, diz assim, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, viver em comunhão permanente, buscar o Senhor sempre, é obrigação de todos nós. Às vezes ficamos mais velhos na fé e relaxamos um pouquinho, né? Então, irmãos, temos presente e constantemente uma luta interminável. Eu falei de relaxar um pouquinho. Essa luta interminável, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7, 22, diz algo interessante e que nos conforta. Quanto à minha nova natureza, ele depois que aceitou a Jesus, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente. E sempre ganha, e algumas vezes ganha essa luta. Está na Bíblia Viva, essa tradução. Então, as tentações, o pecado, a desobediência, mas também muitos de nós somos adoradores convictos do Senhor, permeiam as nossas vidas. E o Paulo nos dá essa tranquilidade porque ele mostra também. Eu também sou tentado. Não sou melhor do que ninguém. Todo ser humano passa as mesmas situações. Mas eu falei no início que o Senhor luta e tenta sempre transformar a nossa mente. Mas eu tenho uma pergunta. Por que preciso transformar a minha mente? Por que tenho que ter controle da minha mente? Porque os meus pensamentos controlam a minha vida. As escolhas que eu faço têm a ver com a minha família, com a minha educação, educação de casa, de pai e mãe, educação de berço, e educação escolar também, intelectual. Então, meus pensamentos controlam a minha vida. Muitas vezes nós somos até egoístas, falando, eu quero isso, eu penso assim. Não sabemos nada, não podemos nada, só o nosso Deus. A batalha entre o bem e o mal, ela acontece sempre, é aqui na mente, ó, a batalha entre o bem e o mal. O pessimismo, que pena, dentro dessa questão, dessa batalha toda, o pessimismo faz mal a quem é pessimista e quem está próximo. O rancor, a amargura, faz adoecer. É lamentável, as pessoas rancorosas, amarguradas. A incredulidade é sinônimo de fracasso. Irmãos, nós temos que optar por crer, optar pela fé. Quando eu tive o câncer, eu optei pela fé. Jesus me curou. Eu senti que ele me curou.
Alguém chegou para mim, um irmão até muito devotado. Falei, irmão, para de falar isso. Você não fez a cirurgia da biópsia ainda? Pois agora é que eu vou dizer. É a luta permanente. Nós temos que acreditar assim, buscar assim, e acreditar que Deus está conosco. Somos servos do Deus vivo. Ninguém pode tirar isso de nós. Então, que não haja incredulidade, falta de fé, insegurança, descomprometimento com o Evangelho. É outra questão séria que nossa mente tem que ser mudada em relação a isso. Colaborar com as atividades da igreja, evitar a anemia espiritual. As atividades do dia a dia, especialmente agora gravando as lives, ou vivendo através das lives, o pastor e a liderança precisam de toda a igreja. Quantos irmãos têm competência para ler bem, para orar, e sabe que Deus ouve, e está ali, ó, anulado, quieto, parado. Nós temos que nos colocar à disposição, sim, para que a obra de Deus, do nosso Deus, cresça e aconteça. O salmista Davi declara no Salmo 119, 97, que quanto à tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Tem um outro versículo também que ele fala no Salmo 119, que ele já começa o dia meditando na palavra de Deus. Aí nós nos lembramos aqui dessa vida devocional, amar a lei de Deus, meditar nela, conhecer, estudar. Nos lembramos de Daniel. Não orava 1 hora nem 2, orava dias. Os 3 meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, também. Para entrar numa fornalha de fogo e ter certeza que Deus poderia livrá-los, é alguém que tem comunhão com o Senhor. Não tem como viver uma adoração ao Senhor Deus de longe. É preciso haver intimidade. Tudo que nós vamos fazer, o guia tem que ser a palavra do Senhor. Tem que ser a oração. Comportamento diário. As tomadas de decisões. As ideias que formamos, mas eu tenho que estudar matemática, sociologia, filosofia, tenho. Mas as tomadas de ideia têm que ser na base daquilo que Deus quer de nós. Os ideais. Tudo isso e muito mais nos conduzirá à glória da vida eterna. Mas então nós falamos que temos que ter preocupação com o pensamento. Nós temos que estar procurando controlar esses pensamentos. Mas ao mesmo tempo também temos que oportunizar cuidados com os nossos pensamentos, que o Senhor quer transformá-los sempre para melhor, como acabamos de falar. Optar pela verdade sempre. Rejeitar pensamentos destrutivos. Nós fôssemos olhar hoje os maus exemplos de corrupção que vemos, mas cada um vai dar conta de si. Temos que orar pelos nossos políticos, né? Cultivar a alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Gente, força é demais. Manter a prática da oração, da leitura da Bíblia. Meditar, estudar, conhecer. Ontem eu conversei com uma serva de Deus, uns dias atrás, e uma pessoa já antiga, ela falou, olha, pois é, não é? Foi o Davi que foi tentado pela mulher de Potifar. Não, irmã, você está enganada, é outra pessoa. Aí conversamos, eu falei, não sei tudo, mas eu quero aprender, cada dia mais. Nesses tempos de pandemia, meus irmãos, não podemos ser egoístas, nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas, seja através das mídias sociais. Onde estivermos, as pessoas têm que saber que nós somos servos do Deus vivo, que há uma esperança de salvação. Temos que saber, temos que falar para as pessoas que, para herdar o céu, é preciso aceitar a Jesus. A Bíblia não tem outra alternativa, não. Então, jeitinho brasileiro não dá para entrar no céu, não. Não podemos ser egoístas. Falamos lá do tempo de Isaías, do pecado do povo, Deus dizendo para Isaías, vai e fale. Ele fala isso hoje para mim e para você. E nós temos que responder, eis-me aqui, orando e nos alimentando. Eu falei de Daniel, Sadraque, Mesaque, homens que oravam muito. Com certeza, nas nossas igrejas hoje, tem muitos nossos irmãos que são homens e mulheres de oração, que buscam o Senhor permanentemente. E falamos e temos a resposta do nosso Deus. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, né? Daniel, o salmista,
e dizendo, né, de manhã, meio-dia e à noite está buscando ao Senhor, nós também temos que fazer o mesmo. Eu estou sem tempo, aonde você estiver, lavando roupa, almoçando, no ponto do ônibus, no trabalho. Ninguém precisa saber que você está em comunhão com Deus, orando naquele momento. É questão de cultivar. Então, e eu falei do tempo de pandemia. João 3,16 não pode ficar escondido. Todos nós sabemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que o Senhor Deus tenha misericórdia, unja os nossos lábios. Aí eu me lembrei também dos textos que a irmã me deu para nortear essa nossa fala, né? Essa nossa reflexão. Lembramos de Nicodemos. Era um profeta, fazia parte dos sacerdotes, era um sacerdote, era da linhagem de Abraão, era judeu de nascença, por direito, mas era um materialista espiritual. Ele vivia daquilo que a lei dizia, conhecia a lei profundamente, detalhes, meticuloso com relação à lei. Mas se não aceitasse a Jesus, não iria para o céu. Um dia nós vamos encontrar nosso irmão Nicodemos lá. E aí nós não podemos deixar de dizer, nós falamos das tentações, falamos das lutas, das escolhas que fazemos, mas temos que estarmos atentos porque há um inimigo. Lá na parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus diz, há um inimigo entre nós. Quem fez isso foi o inimigo. Ele é homicida, ele é o pai da mentira, a língua dele é mentira. João 8,44. Sua estratégia nos engana com suas mentiras, promessas atrativas, sedutoras, e nós não podemos deixar que o nosso amigo, nosso irmão, nosso parente esteja indiferente àquilo que Deus quer de nós. Mas o profeta Tiago, ele nos dá aqui uma lição que nos leva a pensar. Ele diz lá em Tiago 1, verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E o verso 15 é terrível. A cobiça gera o pecado consumado gera a morte. Mas a saída também está em Tiago. Tiago 1 nos diz assim, o 2, alegre-se, por passardes pelas provações. A provação da nossa fé produz perseverança. Se eu estou com luta, muita luta, eu tenho que buscar a Deus, tenho que orar mais. Todo mundo, todos nós somos assim. Por isso, quando estamos fracos, estamos fortes, como diz Paulo. O verso 5, ele diz que, está difícil, estou lutando. Quando a gente está com problema, a gente não vê muitas coisas à nossa frente. Ficamos alienados. Mas ele diz que, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e não lance em rosto, não joga na cara, pelo contrário, nos leva a ficarmos cada vez mais fortes. E ele guarda, protege, livra, salva e nos responde. Ele jamais deixa uma oração sem resposta. E assim, meus irmãos, nós concluímos lembrando que muitas vezes nosso egoísmo faz com que nós fiquemos indiferentes a alguém que precisa de saber da salvação dentro da nossa casa. Um parente próximo, um vizinho, um colega de trabalho. Que o Senhor nos use. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É tudo que nós queremos. A paz de Deus aumenta, é maior, supera o nosso entendimento, porque Ele é um Deus vivo. E tudo isso por Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, eu e você, viver essa realidade. Que nós possamos semear, cultivar e colher
a paz divina. E se o irmão que está ao alcance da minha voz nesse momento tem ansiedade, muita gente está com problema sério com a questão do Covid, até servos de Deus. Busca o Senhor, entrega a Ele a sua vida, a sua ansiedade, que Ele pode te curar. Aliás, Ele pode realmente, só Ele pode curar. Que nós possamos florescer em ações de graças. Nunca nosso próximo precisou tanto de nós, como nesse tempo de pandemia. Que nós possamos abrir nosso coração, nossa mente, nosso bolso, nosso amor para o próximo. É impossível servir a Jesus ignorando a dor do próximo, seja ela qual for. Então, que possamos florescer em ações de graça, que agrada o nosso Deus. Que nós temos preocupação em santificação do nosso pensamento. Nós vamos lá em Romanos 12:2, quando fala de renovação de vida, para sabermos qual a perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o nosso contentamento seja real, em qualquer circunstância. Que saibamos definir. Eu me lembrei, quando estava fazendo essa reflexão, pesquisando, há muitos anos atrás, uma de nossas irmãs teve um problema sério de câncer e veio a falecer. E nós íamos visitá-la toda semana. Ela chegou num ponto que definhou tanto que a gente via a pele por baixo do osso. Ficou assim, chegou no grau 0 de magreza, mas lúcida e consciente. Chegávamos lá, ela que nos confortava. Orações lindas, grande conhecedora da palavra. Então, contentamento real em qualquer circunstância. Eu tenho certeza que o irmão ou a irmã de lembrar, até de exemplos próprios, né, de momentos assim, que resume em plena confiança no poder do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê da porção do teu Santo Espírito, porque sem o Espírito Santo de Deus, nada podemos. Que o sangue de Jesus faça diferença em nossas vidas e o Senhor, que pode todas as coisas. Eu gosto muito de um corinho, de um cântico que diz do poder de Deus, né? Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabe muito bem. E sabe de mim e sabe de você. Que o Senhor complete a nossa oração, o Senhor complete a nossa fala e tudo que Ele nos permitiu falar nessa noite, seja para a honra e glória dEle e para que nós possamos crescer mais na fé. Eu aprendi muito. Muito obrigada, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.